Atos 15, versículos 8 ao 11, diz o seguinte: Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes, veja, pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Há muitas coisas que podemos extrair dessa passagem. Vamos começar analisando ao que Pedro estava se referindo quando falou sobre Deus dar o Espírito Santo aos cristãos gentios da mesma maneira que dera o Espírito Santo aos cristãos judeus. Pedro estava se referindo à sua pregação à família de Cornélio e também a como o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios ali que o ouviam enquanto ele dizia estas palavras. Dele, todos os profetas dão testemunho, está se referindo a Jesus, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Isso você encontra em Atos 10, 43 e 44. Observe em que momento o Espírito Santo desceu. Quando Pedro disse que aqueles que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados, nesse exato momento o Espírito Santo desceu. Quando os gentios ali simplesmente colocaram sua fé no Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados, eles foram cheios do Espírito Santo. Diz o profeta que as 3 etapas da graça não necessariamente têm que ter uma grande distância de tempo entre elas. Podem acontecer em segundos, podem acontecer em minutos, basta que a pessoa tenha uma abertura de coração, disse ele, sincera. Então nós vemos o seguinte: no Concílio de Jerusalém, o que Pedro falou ali nos mostra a maneira como os corações dos cristãos gentios foram purificados. Como foram purificados? Segundo Atos 15, 9, foi pela fé. Os gentios ouviram o perdão dos pecados sendo pregado por Pedro, creram nas boas novas e tiveram seus corações purificados pela fé. Note, não pelas obras, mas pela fé em Cristo. O coração deles foi purificado por eles crerem corretamente. Eles acreditaram que aqueles que criam no Senhor receberiam a remissão dos pecados e se tornariam a justiça de Deus. Você consegue entender? Como nos tornamos justos hoje? Como nossos corações são purificados hoje? Pela fé. Fé na obra consumada do nosso Senhor na cruz. E no Sermão do Monte, Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, depois de ouvir isto, você está equipado para responder a esta pergunta: quem são os limpos, os puros de coração? Resposta: aqueles cujos corações foram purificados pela fé.
não por obras. A pureza de coração vem pela fé, não por obras. Amém. É assim que usamos a Bíblia para interpretar a Bíblia. Portanto, minha irmã, meu irmão, não permita que ninguém lhe imponha sua própria opinião sobre como uma pessoa pode ser pura de coração. As pessoas podem falar sobre suas próprias convicções e lhe dizer que para ter um coração puro você precisa fazer isto e aquilo, e então você pode acabar pensando que se falhar em cumprir a lista do que deve ou não deve fazer, seu coração não será puro. Você percebe como as opiniões dos homens podem ser perigosas? De uma hora para outra, cristãos preciosos podem entrar debaixo da opressão de um grande medo de que, se não estiverem fazendo alguma coisa com empenho suficiente para manter seu coração puro, eles perderão a salvação e acabarão não vendo o Senhor. Mas pela Bíblia, pelo sermão de Pedro, pelos ensinamentos bíblicos, Deus purifica corações pela fé. Creia nisso.